Pessoal, boa noite. Nós vamos oficialmente iniciar a nossa disciplina, né? Porque nós tivemos aquela primeira aula na primeira semana, que eu fiz a apresentação, os objetivos da disciplina, e na semana passada foi o feriado, dia 7. Então, nós começamos hoje, oficialmente, a nossa disciplina de colheita e pós-colheita do café. Eu espero que nessa disciplina, né, a gente consiga bastante reflexão, conversar bastante a respeito desse assunto, né? E vamos seguindo no ensino remoto, né? Nós vamos seguir no ensino remoto. Como eu estava falando com a Milena, eu acredito que a partir do próximo semestre, com todos vacinados, né, inclusive os alunos de ensino médio, eu acredito que todos voltem, né, à atividade presencial, se tudo correr dessa forma. Pelo menos eu espero que seja assim. E espero que todos vocês estejam bem. E o nosso assunto, né, nessa disciplina de colheita e pós-colheita, ele começa antes da colheita. É engraçado. Vamos analisar no tempo, qual que é o posicionamento dessa disciplina no tempo. Falar em colheita e pós-colheita do café. Vocês pensam, na mente de vocês, nós estamos falando em quais meses do ano? Vamos fazer uma reflexão assim para a gente começar o pensamento. De abril a setembro? Leonardo fala de abril a setembro. Por que você fala setembro, Leonardo? Geralmente, eu não sei se está incluído, mas a varrição geralmente vai ficando mais para o mês de setembro, né? Entendo. Eu digo que pode passar de setembro, se a gente colocar a nossa disciplina no tempo. E eu estou falando do final para o começo, né? Nós vamos falar do final para o começo. Eu falo que pode passar de setembro, porque nós vamos falar de beneficiamento, nós vamos falar de padronização do café. E a padronização, só adiantando um pouquinho, né? Adiantando quase o semestre inteiro, mas a padronização é o preparar do café. É colocar o café no tipo adequado para que ele seja industrializado. Quer dizer, do conteúdo dessa disciplina, o café vai para a disciplina de classificação e industrialização. Né? Classificação e qualidade de comida e industrialização do professor Luciano. A disciplina já vai, o café já vai para lá. Isso pode acontecer em setembro, outubro, novembro, dependendo da época de colheita, do processamento pós-colheita, da secagem, do tempo de descanso, do beneficiamento, da padronização. Mas seu raciocínio foi correto. Agora, explica para nós por que abril. Abril ali seria o começo já quase da colheita mesmo, né? Quase da colheita. Os preparos finais já. Exatamente. Abril é o momento assim é a bica do início da colheita, né? É quando assim o produtor já está querendo colher e esperando o café terminar de amadurecer e alguns até começam a colher o café um pouco mais verde. Dos colegas que estão aqui, agora nós estamos em 16 pessoas. Vocês concordam com esse pensamento? Alguém discorda? Alguém quer argumentar que seria um pouco antes de abril ou um pouco depois de abril, seguindo a sugestão que o Leonardo colocou? Todos concordam? Eu Que concordo. o tempo dessa disciplina, né, se a gente fosse colocar esse conteúdo no tempo, seria dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro? Se a gente Eu chegar acho a que fazer um passa mais, pensamento assim, às vezes pode passar um pouquinho, por causa que depois tem da varreção, né? Ainda tem, isso, é que passa um pouquinho. isso lá na frente, né? Mas vamos falar do início. O Léo colocou para nós o mês de abril. Eu acho que talvez em março, porque tem umas variedades que são mais precoces que já são colhidas em abril, para fazer Isso. uma arruação da lavoura, alguma coisa assim do tipo. E aí, Marcos, você também está tomando como referência o início da colheita, certo? Da mesma forma que o Léo estava Isso. pensando. Perfeito. Mais alguém quer complementar?
Alguém pensa diferente? Alguém concorda? Pode manifestar à vontade. Nós estamos pensando. Qual que é o pensamento de vocês? Fábio, Edione, Júlio, Milena, turminha toda aí, Thalita. Acho que eu venho um pouquinho antes, Um pouquinho antes, Fábio. Por quê? Porque a gente tem que começar a ver estimativa de safra, arrumar os equipamentos, para começar de fato a colheita. Isso. Isso, Fábio. Você tocou num ponto muito interessante. Porque quando nós pensamos friamente nessa disciplina como colheita e pós-colheita, e a gente imagina que é só chegar e tirar o café da planta, nós estamos com uma visão que pode ser ampliada, né? Para poder fazer a colheita, existem várias decisões que têm que ser tomadas antes disso, que nos colocam, né, para pensar nessa disciplina ainda no meio da safra, ainda no meio ainda no meio da entre-safra. Se a gente pensar que a propriedade vai passar por uma situação de recapeamento de terreiro, ou reconstrução de terreiro, ou ampliação de um terreiro, ou a instalação de um equipamento, um secador que seja, isso aí tem que ser pensado muito tempo antes da colheita, né? Então, quando nós pensamos, Léo, Marcos e turma de uma maneira geral, quando nós pensamos na colheita em si, o raciocínio apresentado pelo Léo e pelo Marcos procede. Porque nós estamos falando da arruação, e aí a arruação prepara, eu vou explicar para vocês o que é arruação, nós vamos discutir sobre isso, e aí inicia a colheita. Mas só que nós temos que ter um pensamento com relação a alguns fatores, ou muitos fatores, que são realmente impactantes no momento da colheita, no momento do processamento pós-colheita, e que nós temos que pensar nele antes. Nós temos que pensar neles muito antes, para que, quando chegar o momento da arruação, moçada, as coisas já estão prontas no gatilho, só esperando o momento de dar o tiro. Porque, terminada a arruação, vamos dizer assim, que é o preparo da área, retirada dos cafés problemáticos que caíram antes desse pré-colheita, a mão de obra tem que estar contratada, o terreiro tem que estar reformado, as máquinas têm que estarem já com a manutenção em dia, o dinheiro para custear esse pagamento, para custear esse momento, ele já tem que estar levantado, separadinho. E aí é só o momento de esperar o café falar, pode colher. Porque quem diz o momento de colher é o café. É lógico que nós vamos argumentar sobre esse momento de colher, aquela frase, a colheita do café tem que acontecer quando os frutos estão com 5% de verde. Isso aí é uma teoria da mais furada possível. Isso aí é uma coisa assim, é uma teoria que já foi por água abaixo há muito tempo. Porque nisso influencia o preço do café, nisso influencia a disponibilidade de mão de obra, nisso influencia o manter a turma comprometida com a propriedade, senão eles vão colher, se demorar demais, vai colher café para outro. Isso são vários fatores que influenciam, né? Se tem disponibilidade para secar o café, tem terreiro. Se não tiver, tem que começar muito cedo, porque é pouco terreiro, então tem que dividir a colheita por mais tempo. Então, são situações que têm que ser analisadas com muito critério antes, mas muito antes. E eu chamo isso de fatores importantes da pré-colheita. Fatores importantes durante a pré-colheita do café, que é o que nós vamos começar a conversar na aula de hoje. Então, essa disciplina é uma disciplina que pega muito antes da colheita, a arruação, a colheita em si, o momento que o café chega no terreiro, se vai ter processamento pós-colheita, se vai ser via seca, se vai ser via úmida, se vai ser mistura de frutos lavado, se vai ser lavado ou vai ser mistura de frutos. Nós vamos falar sobre
todas essas etapas na sequência e ainda um período que pode se estender, quando um produtor, por exemplo, deixar um café descansar por 30 dias, e depois ele beneficiar, e depois ele processar, ele vender e comercializar esse café. Então, quando a gente pensa de uma maneira mais ampla, a gente vai desde uma pós-safra e se estende meses após a safra seguinte. Por exemplo, o produtor, ele colhe o cafeicultor vai lá, colheu o café, e ele já percebeu no final da safra que a unidade de processamento pós-colheita dele precisa ser corrigida, ou o terreiro dele precisa ser revitalizado, reformado. Isso já faz parte da nossa disciplina, como diz o Fábio. Tá? Então, obrigado a todos vocês que colaboraram, que falaram, e tudo isso é a soma da nossa reflexão. E assim nós vamos tocar a disciplina. E esse momento agora é o momento que nós vamos conversar sobre os fatores importantes durante a pré-colheita do café, para que a gente chegue na colheita com tudo certo. Lembra daquela conversa que eu falei na primeira aula lá de implantação, na disciplina do mês passado? Nós fizemos uma reflexão sobre, e hoje eu vi o Fábio, né, que falou sobre isso também no grupo de estudo, o que é implantação e o que é plantação, o que é o plantio do café. Então, é essa mesma reflexão que a gente traz para essa disciplina. Não é só o simples fato de retirar o fruto da planta. A colheita é todo um processo e toda uma etapa de organização, de reflexão, de planejamento, para que esse momento seja um momento extremamente, para que tudo aconteça de maneira extremamente pontual. Vejam o seguinte, quando a gente fala em colher o fruto de café e levar esse fruto de café por várias etapas até que ele tenha 11% de umidade e esteja natura, esse período leva quanto tempo? Colher, processar, fazer o processamento pós-colheita ou não, se é coisa de 1 dia ou 2, fazer a secagem e armazenar e guardar esse café. Quanto tempo isso? Entre o café na árvore e o café na tule. Sem beneficiar ainda, sem beneficiar. Depende do processamento, né? Se for via secador, se for só no terreiro. Vamos fazer, Léo, uma reflexão assim, considerando um terreiro, o uso de secagem do café no terreiro. Cerca de umas 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Beleza, 2 semanas, concordo com você. Colhe um dia, se for lavar o café, lava no mesmo dia, e ali ele já vai para o terreiro e ele seca em 2 semanas. Em torno de 10 a 12 dias, esse café está pronto para ser guardado com 11% de umidade. Essa fase é crítica. E essa fase é responsável pela perda de qualidade. É uma fase assim, de grande impacto na perda da qualidade do café. Não é isso? O café ele tem uma fermentação negativa, uma fermentação prejudicial, aeróbica. Ele pode ter problemas no terreiro, pode ter problema com chuva, pode ter problema de camada muito alta, de não rodar esse café, ou se for no secador, temperaturas muito elevadas que vão causar problemas fisiológicos, problemas celulares graves, capazes de prejudicar demais a durabilidade dessa qualidade, né? Nós estamos falando em mais ou menos aí, Léo, 2 semanas. 12 dias, 15 dias. Agora, quanto tempo demorou para essa planta produzir esse fruto? Meses, né? Anos. Ô, Zé. É um ano crescendo e um ano produzindo. Sim. Essa planta demora... Só um segundo. Para colher esse café, exatamente, Rogério, para colher esse café que foi colhido agora em 2021, a planta floresceu em setembro de 2020 de um crescimento que começou em 2019. Não é isso? Então, essa disciplina, esse assunto, ele é um assunto que requer muita atenção.
muita reflexão, porque o impacto disso na perda de qualidade e no prejuízo ele é grande demais da conta. Tá? É um período muito curto de muitas mudanças, então nós temos que pensar, nós temos que planejar, nós temos que enxergar o que está acontecendo para que a gente possa realmente fazer uma orientação adequada para o cafeicultor. Fique à vontade, Léo, pode falar. Levando nesse assunto aí que você disse de qualidade, eu relembrei, não sei se o instrutor que me disse isso estava certo ou não, você pode me dizer. Ele era um curso de pós-colheita mesmo do café, do Senar, e ele disse que a qualidade do café vem lá do pé. Ele chega ao terreiro com aquela qualidade, aí está nas suas mãos manter aquela qualidade ou, vamos dizer assim, jogá-la fora, piorá-la. Exatamente. Ô, Léo, eu concordo em tudo que o seu instrutor falou, porque hoje a gente já vislumbra uma situação de influência no perfil sensorial do café de maneira um pouco mais significativa, vamos dizer assim, com a questão da fermentação. As fermentações controladas que estão acontecendo aí, nós vamos conversar sobre elas. Mas, no geral, é isso mesmo. A planta trabalha para poder fazer um fruto maduro, com semente com grão granado, bem formado, rico em reservas que vão nutrir o embrião, que são essas reservas que conferem sabor e aroma. E quando chega no terreiro, a qualidade pode fazer assim ou assim. E é isso mesmo, viu? Concordo plenamente. E para que esse momento de colheita, esse momento da colheita adiante, aconteça de maneira adequada, nós temos que fazer uma avaliação macro. Nós temos que fazer uma avaliação ampla. Vejamos, não adianta ter uma lavoura muito bem trabalhada, produtiva, e não ter uma tulha boa. Não adianta falar em altas doses de nutrientes, manejo fitossanitário, falar em rodar o café 10 vezes por dia, não adianta falar em descascamento de café, não adianta falar em nada disso se a tulha está com defeito, se a tulha está deixando passar umidade. Não adianta falar em boas práticas agrícolas se a máquina de beneficiar o café está com a vazadeira fodida, de perder a palavra. Se ela não está regulada. Não adianta todo o esforço de produção fazer uma lavoura ser produtiva se no momento da colheita não tem mão de obra adequada para colher. E esses caras vão lá e vão destruir a lavoura. Não adianta fazer tudo certinho no campo se as etapas não estão todas sincronizadas. E é nesse contexto que eu posiciono a disciplina. As coisas têm que ser cadenciadas, sequenciadas e todas acertadas, alinhadas. Então, esse momento, essa nossa discussão agora, como diz o Fábio, nós vamos falar sobre estimativa de safra, nós vamos falar sobre mão de obra, nós vamos falar sobre revisão de máquinas e equipamentos, nós vamos falar sobre infraestrutura, tamanho de terreiro, dimensionamento de via úmida, porque tudo tem que estar sequenciado com a capacidade produtiva da lavoura. Tá? E não o que muita gente faz. Uma tensão muito grande na produção, mas não tem uma turma para poder colher o café de maneira adequada. Cada ano é uma turma diferente. O café está maduro, a pessoa ainda não tem os trabalhadores contratados para poder colher o café. Seja uma colheita manual, seja uma colheita mecanizada com máquinas de pequeno porte, ou seja uma colheita mecanizada com máquinas de grande porte. O café está amadurecendo, não sabe como que vai colher ainda. Qual a chance de perder qualidade? Qual a chance de produzir um grande lote de café de varreção? É grande.
Então, são essas reflexões que nós temos que pensar. Tá? E é nesse momento que nós vamos pensar a respeito disso. E eu falo para vocês, olha, existem muitos assuntos que são importantes, que nós vamos fazer o estudo deles agora. Nós vamos falar sobre estimativa de safra. A estimativa de safra, é importante saber o quanto de café que a propriedade vai colher, vai produzir esse ano? Isso influencia no quê? Isso tem impacto financeiro? O custo vai aumentar à medida que você tem mais café para colher? Qual é o impacto disso na infraestrutura? Será que tem terreiro suficiente para poder secar esse café? Será que tem tulha suficiente para poder guardar esse café? Ou eu vou ter que beneficiar e vender o café imediatamente, que eu não tenho onde guardar esse café? Eu já vi muita gente falando o seguinte, observem. Todos nós sabemos que a colheita mecanizada é uma oportunidade muito boa de redução de custo. Alguém duvida disso? Eu acredito que não. Acredito que todos tenham isso em mente. A mecanização é um fator, ou vamos dizer assim, a otimização da mecanização, né? Quanto mais atividades mecanizadas forem feitas, menor será o custo de produção. E isso engloba a colheita. Quando nós trabalhamos com colheita mecanizada, o custo da colheita, o custo por medida, chega a ser menos da metade de uma colheita manual. Isso é ótimo. Se o produtor vai gastar 5 mil, 10 mil, ou vamos dizer 40 mil com colheita manual, ele gastaria 20 mil na colheita mecanizada. Falando por alto. O problema é que na nossa região isso é quase que inviável, né? Por quê, Carlos? Por causa da topografia da E nossa aí região. o que acontece? Acaba voltando para manual. Sim, mas vamos associar topografia com tamanho de propriedade. Na nossa região existem muitas pequenas propriedades em áreas de difícil mecanização, certo? Sim. Perfeito. Agora, existem possibilidades de, em algumas partes da propriedade, acontecer a colheita mecanizada, mas não na propriedade inteira, certo? Certo. Beleza. Só que isso não viabiliza comprar uma máquina ou alugar uma máquina. Viabiliza? Dificilmente. Ah, acho que não. Dificilmente viabiliza. Quando a gente pensa em uma propriedade só. Mas e quando a gente pensa em um grupo maior de propriedades, numa mesma micro-região, e essa máquina rodar, isso aí nós só estamos pensando, porque esse momento da disciplina é de pensar. E essa máquina rodar entre essas propriedades, fazendo a colheita nessas áreas mecanizadas, já é mais interessante, né? Vai, colhe um tanto na propriedade, colhe um tanto na outra propriedade, e aí essa máquina vai girando nesse grupo de 10, 12, 15 propriedades menores. Aí já viabiliza, talvez, a contratação de um serviço desse para um grupo de propriedades familiares, mesmo que a mecanização não aconteça na propriedade toda. Existe um número da Embrapa que diz o seguinte, uma publicação feita em 2019. Eles fizeram um estudo sobre o perfil sociotécnico da cafeicultura brasileira. E eles disseram o seguinte, a cafeicultura brasileira é composta por aproximadamente 300 mil propriedades, ou seja, em torno de 300 mil propriedades no Brasil produzem café. Algo em torno de 70% dessas 300 mil propriedades, 70%, são abaixo de 20 hectares. E dessas 300 mil propriedades ainda, em torno de 73% fazem colheita manual. Essa colheita manual em 100% da propriedade ou em uma parte da propriedade onde precisa fazer colheita manual e não consegue fazer colheita mecanizada. Ou seja, 73% usam colheita manual, parcial ou total na propriedade. Isso é um retrato da cafeicultura brasileira. Agora vamos pensar,
nessa situação que eu disse, onde os produtores se ajuntam para poder contratar uma máquina, porque uma máquina para uma propriedade ela é muito cara e às vezes a propriedade é pequena, como a maioria delas, por essa informação que eu passei para vocês. Não tem viabilidade econômica de compra de uma máquina de 600, 700, 800 mil, mas consegue contratar. O que eu já vi acontecer numa situação dessa, eu acredito que vocês também. Juntam aí 6 a 10 produtores, contratam uma máquina e essa máquina começa a colher café. Qual o rendimento de uma máquina automotriz na colheita de um café com produtividade média de 30 sacas por hectare? Alguém tem ideia? Algo em torno de 80 medidas por hora. 80 medidas por hora. Quando esses caras vêm trabalhar, eles querem trabalhar na paulada. Eles começam a trabalhar no amanhecer e param o trabalho por volta de 8, 10 horas da noite. Eles trabalham durante 2 turnos, com operadores diferentes. Um operador no primeiro turno e um operador no segundo turno. Vamos dizer que um cara desse trabalha 12 horas por dia. Uma máquina dessa trabalha 12 horas por dia. Considerando tempo de trânsito, manobra, descarregamento quando é preciso, alguma manutenção. Então seriam 16 horas, 2 turnos de 8, mas ele efetivamente trabalha 10 horas. 10 horas por dia são quantas medidas em média por dia? Por esse número que eu falei para vocês. 800. 800 medidas, isso aí. 800 medidas. Olha a situação que acontece. Os produtores contratam a máquina vai lá, colhe o café, 1 dia, 2 dias. Vamos dizer, 2 dias de trabalho são 1.600 medidas. Enche o terreno. Só que aí tem que aproveitar a máquina. E aí a economia que se faz com a redução do custo de colheita por conta da mecanização, eles vão ter dificuldade depois com a qualidade desse café, que dá uma perda de qualidade por conta de processos fermentativos indesejáveis que acontecem por fermentação aeróbica. Ou seja, terreiro grosso que não mexe. Aumenta a quantidade de defeitos, aumenta café ardido, aumenta café preto, aumenta café manchado, café fica desuniforme na secagem, além de ter problemas de bebida. Ou seja, tenta ganhar por um lado, mas perde de maneira significativa por outro. Por quê? Porque não enxergou. E não é só o simples fato de contratar uma máquina, mas a contratação de uma máquina tem que estar alinhada com a capacidade da propriedade em receber esse café na unidade de processamento. E quando eu digo unidade de processamento, eu digo um simples terreno que a propriedade tem é onde se vai fazer esse processamento. E é um café mistura de frutos que vai secar de maneira natural. Café natural. E isso acontece, gente, aos montes. Vocês já viram isso acontecer? Alguém já passou por situação dessa? Eu já. Já passou por isso, Léo? Você viu ou você viveu isso? Eu vi um vizinho meu, aconteceu a mesma coisa. Ele contratou a máquina e não esperava que iria vir tanto café assim. E o secador dele até deu um problema. Então foi só Pauladas e atolando. paulada. Isso. Aí o terreiro foi enchendo, enchendo. Eu não sei o tamanho que era o terreiro, mas eu sei que ficou coisa de quase mil medidas no terreiro deles. Eu não sei o tamanho desse terreiro, mas ficou muito grosso que o trator estava tendo dificuldade em revolver aquele café. Mas ele teve, vamos dizer assim, o café dele, como você disse, ficou com muito defeito. Teve muito defeito no meio desse café. Pois é. E isso, obrigado, viu, Léo, pela participação, porque às vezes eu falo as coisas e muita gente fala assim, não, você tá aumentando. Isso não acontece. Isso aí não, isso aí é um ou outro, não é. Em toda classe que eu falo sobre esse assunto,
pessoas trazem relatos iguais ao que o Léo trouxe para nós. Por que isso, gente? É falta de planejamento. Muita gente tem uma visão muito pontual sobre algumas coisas e esquecem que a qualidade que vai ser falada para vocês lá na frente, a qualidade que o café apresenta no momento da comercialização, e isso influencia no preço, ela vem sendo pensada, visualizada, preocupada, né? Desde a lavoura, desde o campo. E cabe a nós, nesse momento, pensarmos da maneira mais ampla possível para que a gente possa retirar esse café de maneira correta, processá-lo, secá-lo, armazená-lo de maneira correta, com tudo acontecendo de uma maneira recomendada, recomendável. Eu não estou falando aqui de tamanho de propriedade, eu estou falando de cuidado, de zelo, de planejamento. Esse pensamento que nós estamos tendo aqui, ele se presta para propriedades de 10, 20, 30 mil sacas, que seja aí, e propriedades de 200, 300, 400 sacas, do mesmo jeito. Por quê? Porque nós estamos falando em observação, planejamento, conhecer a propriedade para poder tomar decisão. Uma pergunta muito simples. Quantas sacas serão colhidas na próxima safra? Quantas pessoas serão necessárias para fazer essa colheita? Essa colheita tem como ser mecanizada 100%? O Marcos falou para nós que a nossa região aqui é complicada, eu concordo com ele. Qual parte da propriedade vai ser colhida com máquina automotriz? Qual parte vai ser colhida com máquinas portáteis? Qual parte da lavoura vai ser colhida de mão? Lavoura nova, não pode ter máquina. Tudo isso tem que ser visto. E aí vem a pergunta: quantas pessoas serão utilizadas? Se for uma máquina automotriz, essa máquina vem de onde? Quanto tempo ela demora para chegar aqui? Qual é o acesso até o talhão? E uma pergunta, né? Quanto de dinheiro eu vou gastar com isso? E aí já vem um outro problema gravíssimo. Eu já vi muito produtor que começa a colher verde porque precisa do dinheiro, e aí ele colhe verde, seca esse café, e aí ele já vende porque é o dinheiro que ele vai usar para pagar a mão de obra que acabou de colher o café. Vocês já viram isso? Isso eu tenho certeza que vocês já viram. Às vezes o café já sai da propriedade vendido, né? Muitas das vezes. Sem mesmo até ter levado uma amostra, alguma coisa. Isso acontece. Eu tenho um vizinho que acontece isso, já sai da roça vendido sem nem saber o que foi o café dele. Café. Por quê? Porque o dinheiro já faz parte do pagamento da colheita daquela semana. Gente, é uma coisa assim, ó. É uma coisa que a gente fica... Eu fico preocupado. Eu fico assustado em algumas situações, porque é uma tamanha falta de planejamento que eu penso, não tem como dar certo. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube aqui antes de começar a aula de vocês, né, para esperar a hora, e eu vi uma propaganda de um outro vídeo falando assim, como que era o título? Falava assim, tá na cara que vai dar errado. Tá na cara que vai dar errado. E isso é exatamente o que nós estamos falando. Exatamente o que nós estamos falando. Tá na cara que vai dar errado. Tá na cara que vai perder qualidade. Tá na cara que vai perder dinheiro. Tá na cara que vai ter prejuízo. Tá? São realmente as pessoas mais simples. E são as pessoas que não fazem essa reflexão. Né? Como você colocou na mensagem. Concordo. E aí eu falo para vocês, a agricultura familiar faz isso aos montes. Por quê? Porque não tem orientação. Porque também não sabe como fazer em alguns casos.
Então, tem toda uma questão sociocultural por trás disso que a gente tem que observar. Tá? E, bom, sobre toda essa contextualização, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer trazer algum testemunho aqui? Ou nós podemos seguir? Então, sobre essa colheita, assim, eu tô renovando as lavouras lá do sítio para que a gente possa economizar na colheita, né? Meu pai, bem mais velho, né, ele tem muita resistência quanto a isso. Por quê? A mentalidade dele é assim, a gente cresce devagar, né? A gente não precisa fazer investimentos, tão pouco estudar. Mas, como a gente vai do contra, né, o desgosto da família, a gente vai fazendo o que pode aos poucos. Isso. Então, a mudança, esse novo, né, porque os nossos pais sempre falam assim, eu sempre fiz assim, deu certo. Então, que nem se falou dessa questão cultural, né, Isso. geralmente nossos pais são pessoas que, entre aspas, são pessoas pobres, né? Porque não tiveram condições de estudar, não tiveram outras referências, né? Não conhece o mundo da forma que a gente conhece. Então, eles têm uma dificuldade muito grande de entender o que é nosso mundo hoje, né? E a ideia no sítio é investir todo ano em maquinário, em espaço. E na minha experiência, eu quero colher os meus cafés assim, daqui uns 2, 4 anos, em 4 semanas no máximo. Hoje em dia, nós gasta 3 meses para colher. Entendi. Entendi. Tem muita coisa a ser planejada nisso aí, viu, mano? Você tem que ver cultivar, né, para que você consiga colher tudo maduro, você tem que ver infraestrutura, mão de obra. É possível. É possível acontecer. Mas a mudança, realmente ela é muito dolorida. Mais alguém, gente? Então, nós já vamos começar então a falar um pouco sobre a estimativa de safra, né? A estimativa de safra, ela é um momento muito importante, né? E eu estou falando de estimativa de safra para a colheita, tá? Já estou falando de estimativa de safra no café, com as plantas de café com fruto já em estágio de chumbão, já no início da fase de expansão, né? Quando são 2 momentos que se faz a estimativa de safra de uma lavoura de café. 2 momentos, assim, no mínimo 2 momentos. Quais são eles? Qual é o primeiro momento que a gente faz uma estimativa de safra? Para o cálculo da adubação? Exatamente. No cálculo da adubação, a gente faz uma estimativa de safra. E esse momento é o momento pré-colheita. Então, a gente vai ter uma reflexão ou uma avaliação da capacidade produtiva dessa planta, tendo como base o seu vigor, o seu empolhamento, a produção recém-colhida e seu estoque de produção. Nós vamos ver café nesse momento? Que o Léo falou para nós? Para fazer a recomendação de adubação, que é com base em produtividade, a gente vê produção? Ainda não. Ainda não. Oi, Marcos? Talvez só a florada. Talvez só a florada, mas se a gente for trabalhar antes, a gente nem vê florada. A florada vai acontecer só em setembro, pode colocar o calcário. E o cálculo já está pronto. Mas em algumas situações sim, mas a maioria das vezes não. Esse é o primeiro momento de avaliação da estimativa de safra. E o segundo momento? O segundo momento é quando os frutos estão na transição entre a fase de chumbão e o início da granação, o enchimento de grãos. E essa fase é uma fase de extrema importância. Porque, vejam, a florada,
um período de florada que é setembro, outubro, novembro, na maioria das nossas regiões. O café apresenta o florescimento gregário, quer dizer, em conjunto. E aí, da primeira florada já vem chumbim, da segunda florada já aparece chumbim, da terceira florada aparece chumbim. Eles coincidem por um momento, né? Mas se a gente considerar que o fruto fica na fase de chumbim por algo em torno de 60 a 80 dias, né? Média de 70 dias, nós estamos falando em 2 meses e uma semana, 2 meses e meio. E aí, com o início, né, o início da fase de expansão, vem o chumbão, né? A planta utiliza da água para fazer expansão celular. E aí, consequentemente, a expansão do fruto. Ou seja, aquele fruto sai da fase de chumbinho, que é o momento onde acontece a produção de todas as células que vão compor aquele fruto já formado. É na fase de chumbinho que se faz toda a célula, e depois essas células se expandem na fase de chumbão com água. O fruto é inflado na água, e ele já ganha um formato maior, um volume maior. E a partir dessa fase, inicia a fase de enchimento de grãos, que é uma fase de dreno absurdo. Né? Dezembro, janeiro, fevereiro, dependendo da região, dependendo da florada. Esse momento de chumbão, transição para enchimento ou início da fase de enchimento é o momento da segunda avaliação da produtividade, da produção. Tá? Vocês entenderam o porquê de avaliação nesse momento? Nesse momento pode fazer avaliação até fazendo a retirada de alguns frutos. E acontece uma questão muito importante nesse momento, de chumbão para enchimento de grãos. Existe uma preocupação muito grande que os produtores apresentam da fase de chumbim para a fase de chumbão. E é muito engraçado isso, é muito engraçado. Essa fase ela é uma fase muito curiosa. O que acontece de chumbim e chumbão que preocupa o produtor com relação aos frutos? Alguém pode dizer? Deixa eu ver as mensagens aqui. Alguém pode dizer o que acontece? Professor, pode repetir o pensamento? Eu repito. Da fase de chumbinho para a fase de chumbão da expansão, acontece uma situação com relação aos frutos durante essa expansão que preocupa muitos produtores. O que acontece? A planta às vezes começa a expulsar alguns frutos e o produtor fica com medo de perder a produção. Exatamente. Não chega a ser abortamento não, viu, Rogério? É a expulsão de frutos de café, de rosetas com muitos frutos, porque eles competem por espaço. E aí começa a ter queda de chumbinho. Essa queda de chumbinho, ela pode ser nutricional, ela pode ser um problema fisiológico, ela pode ser um problema fitossanitário, ela pode ser uma questão de estresse por temperatura. Várias coisas causam queda de chumbinho. Mas em plantas com florada muito intensa e rosetas com muitos frutos, a queda de chumbinho é natural. Não pode ser em algo 50%, 20%, não pode. Mas a queda de chumbinho acontece. Então, quando os frutos já estão com um volume definido, a gente já consegue visualizar a próxima produção de uma maneira mais clara. A gente já consegue estimar, por exemplo, uma quantidade de café a ser produzida por planta. Eu fiz muito isso quando eu fazia laudos para a elaboração de CPR, de Cédula do Produtor Rural. E nós vamos falar sobre isso, que isso aí é uma oportunidade fantástica de trabalho. O laudo para CPR, ele acontece em 3 momentos. No momento de
pré-florada e florada, no momento de expansão e enchimento e na pré-colheita. Tá? E a venda desses cafés em função, né, da fase, quando mais próximo da colheita, mais o produtor pode realizar negócios em mercado futuro, porque tem a garantia do café. Ou seja, o café floresceu, expandiu, está enchendo grãos. E esse momento é o momento de se fazer a segunda avaliação. Tá? Até mesmo que já caiu um cachumbinho, já consegue entender qual é a quantidade de frutos que tem na planta, entender a questão da presença de rosetas, como essas rosetas estão, se estão cheias de frutos, se houve realmente o pegamento e a expansão desses frutos para chegar nessa fase de enchimento de grãos. E aí faz a segunda avaliação. E essa avaliação, gente, ela é extremamente importante. Tá? E existem várias formas de se fazer. Isso nós vamos falar na próxima aula, e eu quero me ater aqui a esse momento. Quando os frutos já estão nessa fase de enchimento de grãos, a gente já consegue ter uma visão, né, de um valor mais próximo do que será o real na colheita com relação à estimativa de safra. Ou seja, nós vamos validar aquela primeira estimativa de safra que o Léo disse para nós, que é a da adubação, e eu concordo com ele. E essa da adubação é em função de histórico de produção e vigor. E essa avaliação, né, da capacidade produtiva, da estimativa de safra da propriedade, ela tem que ser feita talhão a talhão. Tem que ser definido qual a cultivar, qual a capacidade produtiva por planta, qual é a produtividade estimada, qual é a produção total daquele talhão, qual é o estágio, acho que é estágio mesmo, não é a diferença de estágio e estágio, em termos de duração, qual é o estágio de frutificação, que a maior parte dos frutos estão ali, para que haja uma previsão do momento de iniciar aquela colheita naquele talhão. Isso é influenciado por cultivar, por espaçamento, por temperatura média, é influenciado por precipitação, é influenciado por fácil disposição. Tudo isso tem que ser avaliado, para que no momento da colheita a gente consiga entender, o talhão tal amadurece em tal época, e a capacidade produtiva dele é de X, o estágio de maturação dos frutos, tantos por cento de seco, maduro, sobremaduro e seco, tanto de verde cana, para que as coisas aconteçam de maneira adequada na colheita. A gente já consegue fazer uma avaliação da uniformidade, da consequência da uniformidade florada, ou da desuniformização dessa florada, na maturação desses frutos. Né? Então, essa é a reflexão com relação à estimativa de safra, sem falar de outros assuntos que nós vamos trabalhar. Tá? Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Então, tudo isso que nós estamos falando faz parte de um assunto chamado fatores importantes durante a pré-colheita de café. Tá certo? Ô Zé, Pois não, pode falar. essa segunda estimativa de safra, como que ela é feita? Ela pode ser feita visualmente, ou ela pode ser feita derriçando uma parte da planta. Isso pode acontecer também. Ah, entendi. Tá? Só que nós vamos falar disso aí na próxima aula. Porque agora o nosso tempo já está finalizando. Beleza. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente?